Exames laboratoriais de interesse na odontologia. Okay? Quando nós falamos em exames laboratoriais, nós temos que pensar, em algumas coisas importantes que dizem respeito ao cirurgião dentista. Por exemplo, 3 perguntas são fundamentais. Por que pedimos exames complementares? Que exames eu devo solicitar? E o mais importante, como eu devo interpretá-los? Esta é a coisa mais interessante, importante e fundamental para todo e qualquer profissional da área de saúde. Okay? Basicamente, nós temos esses 2 grupos de exames laboratoriais que são ditos como básicos para a odontologia, para o profissional da odontologia. No nosso lado esquerdo, o hemograma completo, e quando nós falamos hemograma completo, série vermelha, série branca e o coagulograma. Podemos pedir separadamente os exames de coagulação sanguínea e relativos à hemostasia. Então, solicitamos o coagulograma isoladamente. Mas quando nos referimos a hemograma completo, série branca, série vermelha do sangue e todos os exames de coagulação sanguínea. A glicemia, a glicose no sangue, e um exame referente à quantidade de glicose, tá certo? O controle da quantidade de glicose no sangue durante os últimos 90 dias, posteriores, evidentemente, chamado de hemoglobina glicada. 2 exames fundamentais para nós sabermos função renal, que é uma das coisas mais importantes no paciente: ureia e creatinina. Sódio e potássio, onde nós nos referimos à atividade, basicamente, das células, vamos assim dizer. Então, esses são os exames laboratoriais básicos. Podemos solicitar, dependendo da situação, os exames para sorologia, para hepatite viral, sorologia anti-HIV, AIDS. Pedimos, principalmente em centro cirúrgico, quando vamos realizar cirurgias sobre anestesia geral, a tipagem sanguínea do paciente para possíveis ocorrências quanto à perda de sangue. Hormônios relacionados ao metabolismo ósseo, tiroxina 3, tiroxina 4, T3, T4 e calcitonina. São hormônios produzidos pela glândula tireoide. E o paratormônio, ou PTH, o hormônio produzido pelas glândulas paratireoides. Saber dos níveis de cálcio no sangue, isso é importante para sabermos da situação óssea geral do paciente, a calcemia. E uma enzima que participa do metabolismo ósseo, a fosfatase alcalina. Então, estes são os exames básicos, os mais solicitados para o profissional da odontologia. Ok? Mais uma vez, repetindo, cada um deles para que fique bem fixado isso. Eu preciso falar para o meu paciente alguns detalhes para a coleta, né, a colheita desses exames. Muitos desses exames, para não dizer quase todos, requerem um jejum de 8 a 12 horas, não menos que 8, não mais que 12 horas. Então, é da hora da colheita desses exames, porque isso interfere na análise que será feita daquela amostra que foi tida do paciente, ok? Então, é muito importante. Dosar a glicemia, eu tenho que dosá-la num período em que ele está pelo menos a mais de 2 horas sem se alimentar, porque uma glicemia mensurada num tempo menor que 2 horas de sua última refeição vai me dar um valor fora do meu parâmetro de normalidade. O hemograma. O hemograma é a mensuração
da quantidade de células sanguíneas. De um modo geral, eu tenho a parte sólida e a parte líquida. O que eu estou vendo aqui é as células brancas, as células vermelhas e as plaquetas. Então, eu estou mensurando a quantidade dessas células em 1 milímetro cúbico de sangue. Perfeito? Então, eu tenho aqui uma amostra de um resultado de um exame de hemograma completo. Observem bem este hemograma. Eu tenho aqui, do nosso lado esquerdo, toda a descrição da série vermelha, eritrograma, da série branca, glóbulos brancos, leucograma e todas as suas células descritas, e plaquetas. Perfeito? Então, veja, neste hemograma, o que eu estou vendo é o resultado obtido nesta tabela à esquerda. E na tabela à direita, o valor de referência. O que quer dizer isso? Cada laboratório utiliza uma metodologia, tá certo? Um método, como vocês podem ver descrito lá em cima, abaixo de hemograma completo. O método utilizado. Esta metodologia, este equipamento utilizado, e observando-se em milímetros cúbicos de uma amostra de sangue, ele obtém, por este equipamento, por este método, estes valores referenciais. Então, os valores normais de referência sempre estarão sendo indicados, porque refere-se ao tipo de método utilizado por cada laboratório. E aí eu vou dizer se este paciente tem alterações ou não, de acordo da comparação dos valores obtidos e dos valores do laboratório tido como referencial da normalidade. Ali embaixo eu tenho as plaquetas, o plaquetograma, tá certo? Que me dá também a quantidade de plaquetas desse paciente. A série vermelha, portanto, constituída pelas hemácias, né, que é a única célula, né, destituída de núcleo. Então, é a única célula que não tem núcleo no corpo humano, tá certo? Ela é em forma discoide, com concavidade em ambos os lados. Então, é um disco bicôncavo, onde ele carrega algo muito importante. Contém a hemoglobina, e a hemoglobina carrega algo fundamental para a vida, oxigênio, e transporta dióxido de carbono, CO2. Metabólitos utilizados no metabolismo celular. Na série vermelha, o que nós temos? Bom, nós podemos mensurar, vem ali o resultado, em 100 milímetros de mercúrio, do número de hemácias por milímetro cúbico. É o eritrograma. É possível observar a concentração, o quanto de hemoglobina tem em 1 decilitro desse sangue obtido. Eu posso, através da série vermelha, observar algo ter como resultado o chamado hematócrito, ou volume globular. O que é isso? Significa que o resultado que me vem em porcentagem, esta porcentagem que eu obtive, é o tanto de hemácias que eu tenho naquela amostra de sangue. Então, se o resultado veio 50%, 50% daquele sangue, na sua parte sólida, evidentemente, é constituído por hemácias. E o resto pelos outros elementos. Ok? Esses outros elementos, a água e todas as outras substâncias sólidas que ele contém. Então, veja bem, esses 3 elementos, ou a conjugação de 2 ou os 3, em valores diminuídos, me revelam que esse paciente tem um número menor, uma quantidade menor de hemácias e hemoglobina. Isso quer dizer que o paciente tem anemia.
pelo menos um desses resultados em valores abaixo da faixa de normalidade. Mas ele me dá outros elementos nesta análise. O chamado volume corpuscular médio, que é o volume de cada hemácia. A hemoglobina corpuscular média, que é o peso da hemoglobina dentro da hemácia. E isto vai me dar a coloração. Então, eu posso ter uma coloração mais avermelhada, mais intensa ou menos intensa. Sendo menos intensa, menos hemoglobina. Menos hemoglobina porque a hemoglobina está menor ou porque eu tenho menos hemácias do que eu deveria ter. E isso influencia na coloração que é descrita pelo laboratório. A chamada concentração de hemoglobina corpuscular média é o quanto de hemoglobina, a concentração de hemoglobina em cada hemácia separadamente. Um último dado importante é a velocidade de hemossedimentação. Num tubo de ensaio, colocando-se aquele sangue, qual a velocidade que as substâncias do plasma, elementos sólidos do sangue, fibrinogênio, proteínas, imunoglobulinas, a velocidade com que elas vão chegar até o fundo do tubo de ensaio. Isto revela sempre alterações desses valores, patologias ou indícios de patologias importantes que o paciente possa ter. Perfeito? Veja, temos uma tabela de acordo com a faixa etária do nosso paciente. Então, observe bem essa tabela. Eu tenho valores, principalmente dos 3 elementos que me dão os valores da hemácia, se tem anemia ou não, eritrócito, hemoglobina e hematócrito. Para o recém-nascido, para as crianças de 3 meses, para as crianças de até 1 ano de idade, a partir de 1 ano de idade, perdão, crianças de 10 a 12 anos de idade, então, naquela infância, né? Veja que coisa interessante. Parece que esse é o único exame laboratorial, ou pelo menos um dos únicos, em que há valores diferenciados em termos de normalidade para homens e mulheres. Então, as hemácias, os eritrócitos, o valor de hemoglobina, o hematócrito, têm valores diferenciados para homens e para mulheres. E para as mulheres, se está no estado de gestante ou não. Então, é muito importante que eu saiba tudo isso para que eu possa interpretar de maneira adequada o meu hemograma, por exemplo. Então, recém-nascidos é desde o dia 1 do nascimento até 90 dias. De 90 dias até 12 meses, 1 ano, eu considero como crianças nessa faixa etária. Tá certo? A partir de 1 ano de idade até os 12, eu considero como crianças, né, nessa faixa etária diferenciada. E, a partir daí, para o adolescente, os adultos, esses valores, e idosos, esses valores se mantêm. O idoso, por exemplo, acima de 60 anos de idade, não tem um valor menor de hemácias, de hemoglobina. Perfeito? Então, a anemia é uma diminuição do número de hemácias. Ora, carrega menos oxigênio. Ou então, uma diminuição na concentração da hemoglobina dentro de cada hemácia. Ou o número reduzido de hemácias naquele volume de sangue. Pelo menos um desses valores alterados, abaixo dos valores de normalidade como referência, me darão o indício de anemia. E o que pode causar uma anemia? Por exemplo, nas mulheres mais jovens, uma
menstruação desregulada, uma perda de sangue maior, pode causar anemia. Então, uma mulher na menstruação pode estar anêmica, né? Naquele período pode ter uma anemia. Lesões na estrutura do estômago, do intestino, onde eu tenho úlceras, onde eu tenho perda de sangue, hemorragias. Nas deficiências vitamínicas, deficiências de ferro, na má alimentação, na desnutrição, eu tenho uma anemia. Uma diminuição de um elemento importante para a formação das hemácias, eritropoetina, e que está com seus valores diminuídos no paciente renal. Cuidado com o paciente renal. Uma diminuição da produção de hemácias em pacientes, por exemplo, que estão em tratamento de quimioterapia. E os quimioterápicos induzem a baixa produção de células do organismo, de um modo geral, inclusive as hemácias. Então, esses pacientes, durante um período, normalmente vai de 7 dias, 8 dias, o paciente está anêmico, pelo menos. Aqueles indivíduos que são alcoólatras ou alcoolistas, né, que fazem uso da bebida alcoólica diariamente, em quantidades acima da média preconizada pela Organização Mundial de Saúde. Então, eles têm, ao longo do tempo, uma diminuição no número de hemácias, na concentração de hemoglobina, na redução, de um modo geral, no valor relativo de hemácias para os outros elementos do sangue. Portanto, o indivíduo alcoólatra agudo, ele é anêmico. Ele é anêmico. Perfeito? E quais as drogas que causam anemia? Isto daqui é muito, 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 muito importante. Então, redução na produção de hemácias. Como eu falei, os quimioterápicos, né, as drogas antineoplásicas. O cloranfenicol, um antibiótico, é um corticosteroide usado, por exemplo, para artrite reumatoide, fenilbutazona. Isso de uso crônico, não é um dia, uma semana que vai causar a diminuição de hemácias. Que quebram a hemácia, produz hemácia, mas aqui elas são quebradas, né? Elas não vingam. O uso contínuo, prolongado, crônico, da penicilina, uma droga usada para hipertensão arterial sistêmica. Olha como é importante a gente saber a medicação que o paciente usa. Esta medicação, nome comercial Aldomet, por exemplo, que é metildopa, usada para hipertensão arterial sistêmica, com uso crônico prolongado, produz uma quebra da hemácia após ser produzida. Ora, se eu não tenho hemácia, eu não tenho oxigênio. Se eu não tenho oxigênio, eu não tenho metabolismo celular adequado. Funcionamento de tecidos e órgãos adequadamente. Perfeito? Na série branca, eu tenho os glóbulos brancos, ou os leucócitos, que são representados pelas células, pelos granulócitos, né? Neutrófilos, basófilos, e eosinófilos, e eu tenho os monócitos, os linfócitos e os plasmócitos. Todos esses são as células brancas, células de defesa. Se as células vermelhas estão relacionadas com a distribuição de oxigênio e captação de dióxido de carbono, CO2, para ser expelido e jogado fora, na série branca eu tenho as células que fazem a defesa. Então, saber de como está, de uma maneira geral, o sistema imune do paciente é através do hemograma, na análise do leucograma, a série branca. Então, a série branca está relacionada com a defesa. Os leucócitos são as células responsáveis pela nossa imunologia. Então, aqui pegando parte de um hemograma relativo aos glóbulos brancos, o leucograma, eu tenho os leucócitos totais em milímetros cúbicos e sempre do lado o valor de referência dado pelo laboratório segundo o método que ele utilizou. E aí a discriminação
dos glóbulos brancos de acordo com os tipos de leucócitos. Então, vejamos. Os blastos, promielócitos, mielócitos e metamielócitos são aquelas células produzidas pela medula óssea e que, na verdade, não se transformaram em nada referente à sua individualização para qual tipo de leucócito irão se diferenciar. São as células jovens, imaturas, e que, como vocês estão vendo os valores obtidos, não devem estar na corrente circulatória, porque a medula óssea só vai jogar essas células quando elas estiverem maduras, ok? Quando elas estiverem adultas. Então, o encontro destas células não é normal eu tê-los no leucograma. Os bastonetes e segmentados dizem respeito aos neutrófilos maduros, mas os bastonetes são as formas jogadas de neutrófilos na corrente circulatória, mas as formas jovens. Então, eu tenho que ter pouco. Ele tem que se maturar. Então, como vocês veem, os valores obtidos e os valores de normalidade são bem baixos. Já os neutrófilos maduros, prontos para o ataque a qualquer corpo estranho, são os neutrófilos segmentados, que estão sempre em maior número do que qualquer outro elemento sólido do sangue. Porque eles são os guardiões do nosso corpo. Em seguida, nós temos os eosinófilos, os basófilos, os linfócitos. E aí eu tenho linfócitos que são os verdadeiros anticorpos. E tem que ser típicos e não atípicos. Porque eu tenho, às vezes, linfócitos atípicos que não me fazem uma defesa imunológica satisfatória, adequada. E, por último, os monócitos. Perfeito? Que vão responder pelaquela resposta inflamatória crônica, no sentido da defesa celular. Então, isso é importante nós termos em mente. Os elementos produzidos pela medula, né, os elementos mieloides, eu tenho os granulócitos ou polimorfonucleares, onde o seu citoplasma é granulado e o seu núcleo tem variadas formas. Ele não é de um único formato, não é unilobular, né? Poli, muito, morfo, forma nuclear. Várias formas do núcleo. Então, os neutrófilos, eles participam, evidentemente, em reação inflamatória, são as primeiras células de defesa a saírem do vaso sanguíneo e, geralmente, eles atacam, têm preferência, são mais efetivos contra bactérias. Os eosinófilos indicam, muitas vezes, infecções parasitárias, né? E relacionadas a algumas situações com reações alérgicas, então estariam em número aumentado. Os basófilos também participam de reações alérgicas e são aquelas células, dentre outras, que liberam os mediadores químicos para a realização, efetivação da resposta inflamatória no nosso corpo. Os elementos linfóides produzidos pelos tecidos da linfa, do sistema linfático, né, pelos órgãos linfáticos, nós temos os linfócitos e os monócitos. Os linfócitos eu tenho do tipo B, onde eu os conheço como plasmócitos, que vão formar linfócitos. Então, o linfócito B, ele gera a formação de novos linfócitos. E os linfócitos do tipo T, ou linfócito T, são aqueles linfócitos que fazem a defesa do nosso corpo, que provocam a reação antígeno-anticorpo. São os linfócitos T. E os órgãos linfóides produzem também os monócitos, que ao saírem do vaso sanguíneo, a patologia geral nos diz isso, a inflamação nos diz isso, eles aumentam o seu volume ao sair do vaso sanguíneo e adentrarem ao tecido numa reação inflamatória, e aí são chamados de macrófagos.
aumentam seu tamanho para poder realizar com melhor efetividade o processo de fagocitose. E o que os linfócitos realizam? Bom, realizam exatamente a reação antígeno-anticorpo. Mais que isso, em contato com um agente estranho com características de antígeno, que pode produzir uma reação antígeno-anticorpo, faz com que estas células linfócitos tenham a memória desse tipo de antígeno. Então, num próximo ataque, desse antígeno, será lançado o linfócito específico para o combate mais eficiente, mais rapidamente deste tipo de antígeno. E o linfócito memória é, na verdade, o linfócito B, que é ativado quando o antígeno invade novamente o nosso organismo. Temos também no nosso corpo os chamados linfócitos NK, que é a sigla para Natural Killer, do inglês, matadores naturais. São os linfócitos que ficam circulando pelos vasos sanguíneos e que todo elemento estranho eles vão e realizam o ataque antígeno-anticorpo, sempre com o intuito de fazer fagocitose, é verdade. Estas células linfócitos NK estão relacionadas intimamente com células com DNA alterado, células neoplásicas. O nosso organismo produz constantemente células com alterações, com mutações do DNA, neoplásicas. E quando lançadas no nosso organismo, são células estranhas, os linfócitos natural killer são os primeiros a detectar e vão englobar. Muitas vezes, ou algumas vezes, os linfócitos NK falham neste ataque à célula cancerígena. E aí, a célula cancerígena pode sobreviver, tá certo? Mais que isso, se multiplica e desenvolve um novo tecido, uma neoplasia. Então, acredita-se hoje que as neoplasias, os tumores, são, na verdade, uma falha na imunidade. E esta falha na imunidade nós temos, eventualmente. Nós temos no nosso dia a dia. Não é um mecanismo tão perfeito. Ele tem falhas eventuais. E essas falhas acabam propiciando em determinados indivíduos, numa determinada época, em determinadas condições, em certos tecidos e órgãos, a possibilidade de desenvolver uma neoplasia. Quem vai ter isso? Como vai ocorrer? Isso é uma incógnita, nós não sabemos. O leucograma. Na verdade, eu faço a análise do número sempre desses elementos, não da qualidade desses elementos. Então, um número aumentado de leucócitos, de um modo geral, significa que eu estou precisando de células de defesa. Então, eu tenho algo atacando o nosso corpo, ok? Agredindo. Então, este aumento no número de leucócitos, no modo geral, eu chamo de leucocitose. Uma diminuição na nossa defesa, o número reduzido de leucócitos, eu chamo de leucopenia, como naquele período em que está sendo feita uma quimioterapia, por exemplo. O chamado desvio à esquerda é quando eu tenho um aumento do número de leucócitos, só que esse número não é suficiente porque a infecção está ganhando, e aí as células mais jovens são lançadas no sangue pela medula óssea e acaba lançando células imaturas, muito jovens. Então, o surgimento de células mais jovens na corrente circulatória e que podem ser detectadas pelo meu leucograma, eu chamo a presença dessas células de maneira anormal, portanto, de desvio à esquerda, antes de ficarem maduras, prontas para ataque. Ou seja, lança-se quantidade maior de células, porém, a eficiência, a efetividade do ataque dessas células é quase nula. Então,
a defesa orgânica de células maduras não está sendo efetiva e estas células jogadas de maneira quantitativamente maior são ineficazes para a defesa do organismo. A infecção está ganhando. Então, que células que eu lanço? Aquelas mais jovens. Mais neutrófilos bastonetes. Metamielócitos começam a aparecer. Mielócitos, promielócitos. E a forma mais imatura de todas, o mieloblasto. Isso quer dizer que eu tenho uma infecção extremamente severa e uma defesa ineficaz nesse indivíduo. Algo tem que ser feito em termos clínicos para este paciente nesta situação. Então, o que o profissional de patologia clínica vai observar no laboratório? Ele vai observar estas células aparecendo. Quando estas células aparecem, de bastonete, metamielócito, mielócito e promielócito, ele coloca lá que ele observa desvio à esquerda e vai te dar o número destas por milímetro cúbico de sangue. Desvio à esquerda. Defesa ineficiente. Quanto ao coagulograma, o que nós temos hoje é elementos que fazem a hemostasia e coagulação, parar o sangramento e fazer com que esse sangue tenha sua coagulação. Então, quem participa desses processos de hemostasia e coagulação sanguínea? As plaquetas. Eu tenho um exame específico que chama-se tempo de protrombina, TP. Tempo de tromboplastina parcial, tempo de protrombina ativada, TPA. Esses três últimos estão relacionados ao sistema de hemostasia do nosso corpo e coagulação sanguínea, por consequência. Então, estes exames, os valores desses exames, vão me falar como está, não a defesa, mas o sistema de hemostasia e coagulação sanguínea do paciente. Ok? Então, as plaquetas, porque são as primeiras a se agruparem num vaso rompido, são chamados também de trombócitos, porque formam verdadeiros trombos brancos, para fechar uma ruptura da parede de um vaso sanguíneo. Se eu não tiver elas em número adequado, provavelmente numa cirurgia eu vou ter uma hemorragia severa, sem conseguir conter adequadamente. Quando elas se unem, elas são, entre aspas, amarradas por uma rede de fibrina e aí formam o chamado trombo branco, que vai ocluir aquela área do vaso rompida. Ok? A cascata de coagulação sanguínea, processos de hemostasia, estão ligados à via intrínseca, dentro do vaso, e à via extrínseca, fora do vaso, nos tecidos. E os fatores da coagulação sanguínea. Estes exames detectam parte dos fatores de coagulação sanguínea. Não todos. Portanto, eu não posso ter uma ideia exata da hemostasia e coagulação sanguínea com estes exames. As plaquetas, quando estão em número reduzido, eu chamo de trombocitopenia, e às vezes é uma doença genética que acaba tendo. Então, eu acabo tendo uma dificuldade na formação do trombo branco, na formação do coágulo sanguíneo, no fechamento primário de um vaso rompido. Ok? E isso é visto lá no coagulograma. Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, para o coagulograma se fazia dois exames, o tempo de sangramento e o tempo de coagulação. Então, fazia-se uma perfuração
na polpa digital de um dos dedos e se cronometrava o tempo que sangrava até parar o sangramento, a saída de sangue, e o tempo para formar o coágulo sanguíneo naquela área. Exame subjetivo, exame até empírico. Veja, não usamos mais esses exames como parâmetros para coagulação sanguínea, como exames de coagulograma. Nós usamos o quê? O que eu falei, o tempo de protrombina, que vai me dar normalidades da via extrínseca, fora do vaso, tá certo? E que são comuns, né, à cascata de coagulação. Então, toda a normalidade de fatores ligados à via extrínseca da coagulação sanguínea podem prolongar, então, aumento do tempo de protrombina. Os fatores que se mensura aqui são os fatores 7, 5, 10, a protrombina e o fibrinogênio. O TTP, o tempo de tromboplastina parcial, avalia a validade, a efetividade dos fatores da coagulação. 8, 9, 11, o fator de von Willebrand, hemofilia, e o fator 12. A deficiência de um desses fatores da coagulação vai provocar aqui, diferente do TP, uma diminuição do seu tempo. Diminuição. O tempo de protrombina ativada, TPA, vai testar os fatores 2, 6, 9 e 10 também da coagulação. Então, veja, o tempo gasto que será usado para que a protrombina se transforme em trombina e forme o trombo. Então, valores alterados para mais significam deficiência na coagulação sanguínea. E quem pode causar essas deficiências no coagulograma? No aumento do tempo de protrombina, na diminuição do tempo de tromboplastina parcial, TTP, no aumento da TPA, tempo de protrombina ativada. Pacientes renais fazem hemodiálise, que é a filtração do sangue fora do corpo na máquina de hemodiálise. Precisam utilizar uma substância anticoagulante, a heparina. Então, o uso de coagulante heparina no paciente renal que está fazendo hemodiálise, o excesso que é usado de heparina por necessidade, muitas vezes, altera a coagulação sanguínea. Ora, nesse paciente, no dia que está fazendo hemodiálise, nós não podemos fazer procedimentos invasivos. Pacientes que têm doença gastrointestinal com perda de sangue, e essa perda de sangue muitas vezes é observada nas fezes, então ele tem perda de sangue nas fezes, está vindo do sistema gastrointestinal, provavelmente, tem todo o coagulograma alterado. O tempo de hemostasia e coagulação sanguínea está deficitário. Nós não podemos, então, paciente com doença gastrointestinal, é preciso saber se ele tem perda de sangue nas fezes ou não, que é o chamado sangue oculto nas fezes. Da onde está vindo? Pacientes com problemas sistêmicos, principalmente de articulações, né? A osteoartrite, principalmente, pacientes tomam aspirina de uso prolongado, crônico, de muitos anos. Então, o uso crônico prolongado de aspirina leva a alteração no coagulograma. Esses pacientes devem ser avaliados previamente a qualquer ato invasivo onde eu vou ter sangramento. E pacientes que têm efetivamente problemas hepáticos. Então, eles têm problema. Por que o fígado? Porque o fígado está ligado à protrombina, à vitamina K, essenciais na coagulação sanguínea. Problema hepático, problema na coagulação sanguínea. É preciso ser avaliado esse paciente. Quando o paciente faz uso de anticoagulantes orais,
Então, o paciente de uso crônico diário, pacientes com alguma alteração cardiovascular para diminuir a possibilidade de formação de coágulos, de trombos, de trombose intravascular, eles fazem uso de anticoagulantes orais. Paciente infartado, paciente com hipertensão arterial sistêmica. Nesses pacientes que fazem uso de anticoagulante oral, existe um índice que vem nos exames hemograma, que é o INR, que é o Índice de Normalização Internacional. O que significa isso? A relação da coagulação sanguínea com o uso de anticoagulantes orais. Então, se esse INR tiver um valor igual a 1, eu tenho uma coagulação normal desse sangue, apesar de ele estar fazendo uso de anticoagulante oral. A quantidade que ele usa não interfere na coagulação sanguínea, num caso de ruptura do vaso sanguíneo. O INR entre 2 e 4 sugerem que o paciente faz uso de medicação numa quantidade maior, para diminuir o risco de tromboses efetivamente. Então, neste valor, a coagulação sanguínea para nós em odontologia já começa a ter uma validade, uma importância maior. Até 2,5 o INR, realizamos procedimentos cirúrgicos com hemorragia. Acima desse valor, eu preciso da adequação médica para procedimentos invasivos com perda de sangue. Tem que solicitar isso ao médico, a sua adequação. O INR maior do que 5, olha, esse paciente, só da gente olhar, ele sangra. Ele tem sangramentos espontâneos. Não é preciso fazer nada. E um dos locais onde se percebe mais facilmente sangramentos espontâneos ser uma causa efetiva é justamente a boca. Sangramento gengival sem nada aparentemente visível clinicamente que justifique essas hemorragias. Olha como o exame clínico bucal é importante nos pacientes com alteração sistêmica. Então, o que eu preciso? Ora, na anamnese que a gente faz, que a gente insiste com vocês, eu preciso observar os valores alterados desses exames básicos. Interpretações equivocadas, erradas, errôneas, me levam a medidas desnecessárias, a ignorar determinados fatos, a ignorar determinados procedimentos de adequação. E isso traz prejuízo ao paciente, e consequências sérias profissionalmente para nós, né? Dá uma olhada na influência dos medicamentos que o paciente faz uso por um problema sistêmico, na alteração de todas essas células do sangue. Medicamentos que reduzem o número de hemácias, os antineoplásicos, já falamos, né? Quimioterápicos. O cloramfenicol, a fenilbutazona, um corticosteroide usado em artrite, aqueles que quebram a hemácia. Ela é produzida em número adequado, porém, ela é quebrada após ser lançada na corrente circulatória. Penicilina de uso contínuo, a longo tempo. A medicação para hipertensão arterial sistêmica, metildopa. Uma redução no número de plaquetas. Quem tem arritmia cardíaca pode tomar uma medicação chamada, né, do grupo das quinidinas. Isso reduz o número de plaquetas. Hemorragia. Quem faz uso prolongado de penicilina, não importa a via oral, intravenosa, intramuscular, não interessa. O que acontece? Além de reduzir o número de hemácias, reduz o número de plaquetas. Perfeito? Leucopenia, diminuição do número de leucócitos. O uso prolongado, crônico, de muito tempo, de dipirona. Uso diário, por longo tempo.
O uso por longo tempo de um anti-inflamatório, corticoide, a fenilbutazona, olha ali, além de reduzir o número de hemácias, reduz o número de leucócitos. Além de hemorragia, a defesa é baixa. Quem faz uso prolongado, indiscriminado, de muito tempo, dos anti-inflamatórios não hormonais, nimesulida da vida, cataflã da vida, o uso prolongado do antibiótico cloramfenicol, além de reduzir o número de hemácias, reduz o número de leucócitos. Pacientes com epilepsia e que fazem uso de anticonvulsivos de longa data, de uso contínuo, crônico, podem ter diminuição, sim, dos leucócitos. Nesses pacientes, nessas situações clínicas que eu falei para vocês, o hemograma é fundamental ser solicitado. Que diminuem o número de neutrófilos, neutropenia, os corticoides de uso prolongado, lógico, acabam tirando a defesa do nosso corpo. Quem faz uso de medicamentos à base de lítio, ora, que medicamento tem à base de lítio? Antidepressivos, ansiolíticos, aquele remedinho para dormir, o Valium, clonazepam. Cuidado com esses pacientes de uso prolongado. Quando eu falo de uso prolongado, é a partir acima de 1 ano, 1 ano e meio de uso contínuo. Obrigatório solicitar exame hemograma para procedimentos invasivos. Se você não fizer, você está correndo em erro. Podemos mensurar a glicose, que é importante para o metabolismo celular, fundamental junto com o oxigênio para o metabolismo das células nervosas, a glicemia em jejum, e esse jejum entre 8 e 12 horas da última refeição até a hora da coleta. Então, o normal sempre varia, mas hoje está em 70 a 99 miligramas por decilitro. Se vier um valor entre 100 e 115, nós dizemos hoje, antigamente se falava em pré-diabetes, hoje a gente fala em intolerância à glicose. Ok? Quando vier esse valor, a gente solicita um novo exame glicemia em jejum para confirmar ou não. Veio de novo entre 100 e 115 ou acima, encaminhar para o endocrinologista. Jamais façam diagnóstico de hiperglicemia, diabetes. Jamais façam prescrição para o controle da diabetes. Isso é de competência médica. Geralmente, o diabetes mellitus é confirmado quando nós temos um valor acima de 116 miligramas por decilitro na glicemia de jejum, em pelo menos 2 exames. Mas eu tenho que encaminhar ao endocrinologista e não fazer diagnóstico nem tratamento. Eu vou suspeitar que ele tenha diabetes. Quando o indivíduo é diabético, eu preciso saber se ele controla realmente essa glicemia sanguínea. Se ele não controlou nos últimos 10 dias, só para vir ao consultório e fazer o procedimento, aí ele vai fazer um implante, está controladinho, pedir exame, só que durante o período de ósseo-integração, de 3 a 6 meses, ele descontrola a sua glicemia de modo absurdo. Vai perder o implante. De quem que é a culpa? Bom, se eu pedir exame antes, e se eu pedir principalmente no diabético, a hemoglobina glicada, eu vou saber nos últimos 90 dias atrás se ele controla ou não direito essa glicemia. Então, 3 meses depois de colocado o implante para o paciente diabético, peça a hemoglobina glicada para ver se ele controlou nesse tempo todo. Se ele não controlou, a culpa é dele. Perdeu o implante, a culpa é dele. Um novo implante a ser colocado pode? Pode. Determinadas condições para isso? Pode. Mas quem vai pagar é ele, o prejuízo é dele. Ok? Tomar cuidado com isso. Quando eu peço sorologia, eu vou ver no soro, né, no líquido plasmático, para hepatites virais. Delas, hepatite B e hepatite C. A hepatite B, o exame, é o único que vem como resultado
se há ou não a presença dos antígenos, do vírus da hepatite B ou dos vírus, tá? E se há a presença dos anticorpos. Então, vem ali se eu tenho a presença ou não dos antígenos da hepatite viral. E se eu tenho os anticorpos. Ora, se eu não tenho nem antígeno nem anticorpos, não tem hepatite B. Se eu tenho presença de antígeno da hepatite B, o próprio vírus da hepatite B, um desses três, e não tenho anticorpos, esse indivíduo tem o vírus da hepatite B. Então, ele pode ser portador. Não está causando hepatite B nele. Pode ter já causado. Mas ele vai transmitir através dos líquidos corpóreos, saliva, sêmen, sangue, o vírus da hepatite B para todo mundo. Ele é o portador. E ele pode, com o tempo, desenvolver hepatocarcinoma, carcinoma no fígado. 10% de quem teve hepatite B é portador do vírus da hepatite B sem ter o anticorpo. Quando eu detecto, independente da presença ou não dos antígenos da hepatite B, a presença de anticorpos específicos contra esses vírus da hepatite B, então o paciente está imunizado. Ele não transmite a hepatite B, mesmo que tenha os vírus, porque ele tem um anticorpo que está combatendo. Quando se toma vacina contra a hepatite B, algo comum para os profissionais da saúde, o que acontece? Acontece que a vacina vai criar os anticorpos contra os vírus da hepatite B. E eu não tenho o antígeno, eu não tenho o vírus. Só que isso dura mais ou menos 6 anos. Depois esse vírus fica inativado no nosso corpo. Então, quem tomou vacina nos últimos 6 anos contra a hepatite B tem que ter os anticorpos para o vírus da hepatite B. Perfeito? Isso é muito importante, né? 2 elementos fundamentais na sorologia para a gente pedir: sódio e potássio. Bomba de sódio e potássio. Isso aqui vai me dar uma ideia de como está o metabolismo celular de um modo geral, né? É um eletrólito importante para os neurônios, para os músculos e a entrada e saída de fluidos dentro da célula, do organismo. Bomba de sódio e potássio, né? Muito sódio na dieta pode levar à hipertensão ou piorar a hipertensão. Mas como pode levar à hipertensão? Para quem tem a chamada predisposição genética. Falta só alguma coisa para dar o gatilho para desenvolver a doença. Sódio anda sempre com cloro. Cloreto de sódio. Sal. Muito sal, tendência para quem tem predisposição genética a desenvolver hipertensão arterial sistêmica. E quem é que vai desenvolver? Não consigo saber quem tem predisposição genética a alguma doença específica. O potássio, sempre que eu peço sódio, eu tenho que pedir potássio. Mesma coisa. Importante para neurônios, músculos e fluidos corpóreos, né? Então, o que eu posso ter nesses indivíduos, né, quando tem uma deficiência de potássio? Fraqueza muscular, a desorientação, porque os neurônios não estão tendo seu metabolismo de forma normal. Esse indivíduo pode ter cansaço a pequenos esforços, porque o seu metabolismo corporal está sendo deficitário. Então, é importante solicitar sódio e potássio. Como também é importante solicitarmos ureia e creatinina, que é o produto do metabolismo das proteínas, lá no rim, circulante no sangue, que é filtrado, inclusive, nos rins, e boa parte dessa ureia é excretada pela urina. Então, eu posso pedir a ureia na sorologia e a ureia na urina. Se eu peço ureia, peço creatinina. O aumento da concentração de creatinina, tá certo? Significa que a taxa de filtração renal está diminuindo, está sendo reduzida. Quer dizer isso? O rim está trabalhando menos.
podemos estar diante de um paciente com insuficiência renal ou com indício de início de insuficiência renal. Olha a nossa importante na prevenção de patologias o mais precoce possível. Valores da ureia aumentados eu posso deixar no paciente com insuficiência renal aguda ou crônica, pacientes que entraram em choque, choque hemorrágico, choque isquêmico, pacientes que têm insuficiência cardíaca congestiva, pacientes que têm perda de líquidos corpóreos na desidratação aumentada, né? Quando tem uma perda de proteína aumentada, catabolismo é perda, né, de proteínas aumentadas, está perdendo proteínas, né, não está se alimentando direito, não está ingerindo proteínas adequadamente. Pacientes que têm perda muscular, então com a idade perde-se músculo. Pode ser que a ureia esteja aumentada. E medicamentos para variar, né? O que era usado, hoje não se usa muito, as tetraciclinas, um antibiótico excelente para o osso. Mas de tanto que foi usada, hoje já não tem quase efeito, né? E usa-se hoje tetraciclínicas como diurético. Então, usa de forma contínua. Valores reduzidos, né? Na gravidez, por exemplo, pelo segundo trimestre. Então, do terceiro ao sexto mês de gestação. Quando se ingere menos proteínas, os valores estão ou podem estar também reduzidos. Olha aí. Aumentado ou reduzido. Olha que coisa interessante. O uso de reposição de fluidos, então, no paciente internado, quando ele faz uso de soro via intravenosa, e principalmente quando ele está com insuficiência hepática severa. Então, paciente internado com problema hepático, eu posso ter redução de ureia. Na infância é comum ter ureia reduzida. Pacientes desnutridos, não têm ingestão adequada de proteínas, diminui a ureia. Medicamentos também. Olha aí, quem quer malhar, quer ficar bombadão e toma anabolizante indiscriminadamente e por longo período, ureia reduzida, pode ter insuficiência renal com o tempo. O antibiótico cloranfenicol são situações importantes para a gente. Na creatinina aumentada, eu tenho já uma perda de 50% da função renal. Então, eu já estou diante de uma insuficiência renal, né? Então, o paciente já está desidratado, eu posso ter obstrução do trato urinário e provocar isso, né? Olha, trabalhadores, né, frentistas de posto de gasolina que se intoxicam eventualmente com o metanol, que é um derivado do etanol também, ele pode ter metanol, porque se associa a isso, né, nos combustíveis batizados, olha aí, né? Doenças musculares, tá certo? Podem ter valores aumentados de creatinina. E os valores menores, né, diminuídos de creatinina, podem ser vistos quando o paciente está debilitado imunologicamente, na gravidez, na gestação também, e quando perde massa, numa fratura, com o passar da idade, isso tudo é normal, é comum, normal não, perdão, é comum ser observado. Avaliação e conduta médica, não odontológica. E exames específicos para tudo que eu for mexer com osso. E eu estou falando de cirurgia óssea, eu estou falando de implante dentário, eu estou falando de ortodontia. Pedir calcemia. Se eu peço cálcio, eu peço fosfato no sangue. Caminham juntos. Hormônios que regulam o metabolismo ósseo. Da glândula tireoide, T3, T4, calcitonina. Das glândulas paratireoides, paratormônio, PTH. E pedir a enzima que participa do metabolismo ósseo, fosfatase alcalina óssea. Quem está em tratamento, fez tratamento de ortodontia. Esses exames foram pedidos para vocês? Pois é. Deveriam ter sido pedidos como rotina inicial
de avaliação de um tratamento em osso. Isso é importante. Ok? Eu espero que vocês tenham aproveitado isso, tá certo? E que a gente tenha tido um aproveitamento melhor dessa aula de exames laboratoriais.